Fala pessoal, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam muito bem. Estamos de volta com mais um episódio dos Amigos da Eólica nesse setembro amarelo, setembro de cuidar das emoções. E eu, Edgar Martins. E eu, Rômulo Salles, e hoje nós estamos aqui com a nutricionista que tem várias especializações, seu nome é Thaís Branco, e ela vai bater um papo com a gente aqui. O que é que tem de novidade nessa área? O que é que nós podemos trazer na área de alimentação que pode colaborar com as nossas emoções? Mas antes disso, como é a primeira vez que ela está aqui, eu vou deixar que ela se apresente, fale quem ela é. Então, quem é Thaís? Primeiro prazer, né? Muito obrigada pelo convite de estar aqui, ainda mais nesse tema tão importante, né? Que é o Setembro Amarelo, mais a saúde emocional, né, das pessoas. Eu sou a Thaís, como ele disse, sou nutricionista, Pode ir lá pra cá. e especialista em bariátrica e psiquiatria nutricional, né? E espero estar contribuindo, né, com vocês aqui. Hoje em dia, qual tem sido a principal área de atuação profissional? Hoje, emagrecimento, né? Muita gente procura para emagrecimento, mas tem também bariátrica, que também está muito em alta hoje em dia. É verdade. Né? E a gente sabe que as pessoas que estão atrás de bariátrica acham que é o mais fácil, né? O recurso mais fácil. E não é, pelo contrário, né? Muita coisa envolve ali na bariátrica, principalmente o emocional, porque muda tudo quando ele faz a bariátrica. Né, muda a alimentação nos 15 primeiros dias, primeiro mês, basicamente, né? Muda toda a alimentação. Então, se ele não está preparado psicologicamente para entrar ali nessa bariátrica, vai ter ansiedade, vai ter muitos problemas psicológicos. Eu assisto sempre, não tem como, né? Aquele programa Quilos Mortais, né? Sim. E eu vejo ali que tem um preparo para que a pessoa possa fazer a cirurgia, né? Então, ele tem que sentir que a pessoa realmente vai conseguir. Exato. Existe algum estudo, Thaís, que mostra que fala do percentual de pessoas que fazem a bariátrica e não ficam bem e não conseguem ter o resultado que elas querem? Tem algum estudo Existe sobre bastante estudo sobre isso e na prática também que muitos voltam até a engordar depois da bariátrica, porque não teve esse preparo, né? Porque tem que passar por vários profissionais antes da bariátrica, tem que passar por um endocrinologista, nutricionista, psicólogo, psiquiatra. Então, ele tem que ter um preparo antes para depois fazer a cirurgia. Então, no meu caso, né, como nutricionista, tem que fazer um trabalho de, no mínimo, 3 meses de reeducação alimentar. Isso no antes ou pós? No antes. Antes, 3 meses antes, tem que fazer um acompanhamento nutricional para reeducar. Porque não adianta nada, ele vai fazer a bariátrica e não mudar a alimentação antes. Vai ser muito radical. Ele vai emagrecer ali no início? Vai, porque vai tirar uma parte do estômago, né? Mas e depois? A cabeça dele não mudou, que a gente sabe que existe a fome emocional. E com a fome emocional ele vai engordar ali tudo de novo. Fala um pouquinho sobre a fome emocional. Boa. Existe a fome emocional e a fome fisiológica, né? A emocional é geralmente aquela assim, que vontade de comer alguma coisa gostosa, né? Geralmente é coisa gordurosa, é coisa doce e que nunca tem em casa, né? Então é aquela vontade de comer alguma coisa. Essa é a fome mais aquela emocional. Fome assim, Romulo, eu tô com fome de um hambúrguer, eu tô com a fome de um docinho. Exatamente. Ou com a fome de uma torta, né? E geralmente essa fome, a pessoa não consegue esperar, ela tem que comer, né? Já a fome fisiológica, não. Ela é aquela fome que você vai sentir dor de cabeça, dá uma dorzinha no estômago e você sabe que... A necessidade de comer. Isso, que você tem que comer, né? Que você sabe que está com fome. A gente né? vinha então, falando antes aqui, eu coloquei um tema aqui, vou trazer de novo, né? Sobre a maneira que a gente lida com a alimentação já na infância. Então, a gente vê que os pais, algumas vezes, já a criança está triste. Ai, filho, aquele docinho que você gosta. Ou, geralmente, é assim... Ah, não gosto de comer isso. Ah, então o que você quer comer que eu faço? Geralmente as avós, Sim. né, fazem isso. O que eu faço para você? Até hoje, meu filho mais velho assim, o mais novo, tem 13 anos, né? E até hoje, quando a gente vai almoçar na minha sogra, o Vitor come isso. Se eu fizer isso aqui para ele come tudo. Sogra, pode fazer, ele come. Vó é vó, né? É porque assim, pai cuida,
Vô e vó desfruta. Mas existe muito isso mesmo na questão do paladar infantil, que chama, né? É adulto com paladar infantil, que gosta muito de doce, que gosta que tem aquela alimentação mais infantilizada, Sim. né? Bombom. Gosta de achocolatado, né? De macarrão instantâneo, né? Essas coisas. Mas é porque realmente isso traz da infância. Mas, na verdade, tem adulto que culpa a criança. Ah, aqui em casa a gente só come isso por conta das crianças. Mas quem compra? É a criança que compra. Exatamente. Então, às Quem vezes, compra às vezes não, é aqui o em casa adulto. só tem doce por conta da criança. Só tem chocolate por conta... Mas é porque ele não explicou qual a criança. É a criança. A criança Cara da interior. criança, entendeu? A criança interior, é exatamente. Entendeu? E quando não é a criança, é o marido ou a esposa, né? Tô tentando fazer aqui uma dieta, mas ó, meu marido chega com chocolate, chega com pizza, né? Mas ele não tá obrigando você a É comer. verdade. Tá com a arma na sua cabeça, né? Exato. Eu tenho uma pergunta aqui, Thaís. É como a alimentação pode influenciar na nossa saúde emocional? Influencia bastante. A gente sabe, assim, que o intestino ele é o segundo cérebro. Eu já digo que é o primeiro. O intestino é o nosso primeiro cérebro. Porque muitas das vitaminas... Não vamos para vitaminas, vamos para os neurotransmissores. Principalmente a serotonina. Ela é produzida mais no intestino, né? Que é a do humor, a de até... Ela mexe com tudo nessa parte, né? Emocional. Então, se o seu intestino não está bem, se você está colocando ali ultraprocessados, alimentos muito gordurosos e tudo, vai ter um problema enorme na produção da serotonina. Então, acaba causando um problema mais emocional futuramente. E aí, falando das vitaminas, muitas vitaminas, principalmente do complexo B, que é justamente mais neurológicas, elas são metabolizadas no intestino. Então, se o intestino não está bem, o seu cérebro não vai estar bem. Thaís, eu queria entender algo que acontece comigo. Por exemplo, eu tenho uns 5, 6 anos que eu realmente fiz uma reeducação alimentar. Então, Certo. hoje, realmente, eu entendo que eu me alimento bem. Passei por um processo aí com um nutricionista aí, um tempo, com nutrólogo. E assim, hoje eu não consigo comer mal e ficar bem. Por exemplo, num dia, uma refeição do lixo, que a gente pega, não, tô com vontade... A refeição comer. livre, né? Uma refeição livre, do lixo a gente não fala, mas uma refeição livre, né? Aí a gente vai e come, então, aí eu vou como um pastel, tomo um sorvete, mas aquilo que eu não gosto nem de abusar na refeição do refeição livre, porque eu não fico bem. Me dá uma azia. Antes eu comia tudo isso e não me sentia mal. Hoje, se eu como, parece que o meu corpo já não aceita. É normal isso. É normal. Seu corpo se adaptou ao que faz bem, né? Quando você joga uma gordura mais ali, algo assim, vai cair mal realmente. Porque seu realmente. corpo já se adaptou a comer bem. Que bom. Graças a Deus, né? Depois tu manda o Pix aí pela consulta. Porque ele tá fazendo sempre consulta agora, viu, pessoal? E a consulta não é nem só para mim, para todo mundo que está assistindo aí, tem Pix aí para muita gente. Outra coisa, eu tenho visto em muita evidência alimentos que estimulam o ser humano cognitivamente. Até você falou o nome nootropics, é? É isso? Neurotrópicos. Neurotrópicos. Nootrópicos, pronto. Esses alimentos, eles são uma realidade ou é apenas mais uma ondinha do momento? Não, eles são, assim, existem realmente alimentos que eles são mais benéficos, né? Para os neurotransmissores, né? Por exemplo, tem é aquela questão que eu sempre falo, é desembalar menos e descascar mais. Quanto mais orgânicos você comer, quanto mais natural você comer, mais vai beneficiar. Né? Então, realmente tem Alimentos, estudos né? que mostram sobre isso. Por exemplo, para a saúde mais neurológica, é sempre importante ter um alimento mais verduras verdes escuras, né? Mais frutas cítricas também. Então, assim, tem vários pontos que a gente pode estar modulando esse paciente, principalmente modulando o intestino do paciente.
Que aí, modulando o intestino, vai tá ajudando. Não é que 100% a nutrição vai tratar aquele paciente que tem uma ansiedade, que tem uma depressão. É em conjunto. A gente tem que deixar claro que, estou deixando claro aqui, que precisa muito de um acompanhamento psicológico Entendi. e psiquiatra, psiquiatra junto com um nutricionista. Eu achei engraçado que a Bebel foi para a Thaís, né, para uma consulta, aí a Thaís passou várias coisas na dieta alimentar dela de suplementação que não tinha na minha. Aí eu comecei a fazer a suplementação. Ela me Aí falou você começou hoje. a tomar, Aí a Bebel disse é? assim, olha, o seu nutricionista É outro. passou isso aqui. Mas é porque ela passou algumas coisas que eu achei interessante. Tipo, você tinha passado ali aquele óleo de coco ultraprocessado. Que Isso, eu disse assim, TCM. isso aqui, ela disse, amor, isso aqui é eu fui estudar, isso aqui é fantástico para as atividades cerebrais, fantástico. Isso. Eu disse, eu vou tomar isso aqui. Aí toda manhã eu vou colher, boto no meio. Aí ela passou uma outra coisa interessante também, que é inositol, Tem o magnésio inositol. magnésio, melatonina e tinha outra coisa lá também, que eu não lembro o que Tem era. BCAA Que também. você toma no final da tarde para você ir preparando o seu corpo para o sono. Então, assim, são Isso. coisas que eu disse assim, cara, isso faz sentido. Então, assim, o meu sono melhorou. Mas aí tu aproveitou Que a bom. consulta da Da Bebel, Bebel. tem que pagar um Não, extra, mas né? eu paguei 50 Um extra. Tem ali foi um estudo que eu fiz, né? Que eu gosto muito de estar estudando através de artigos. Não adianta estar na modinha, tem muita realmente por aí disseminado modinhas, né? E eu gosto muito mesmo de pegar estudos, artigos, para ver o que realmente vai trazer um benefício ali para o paciente. Thaís, E eu tem dou estudos incríveis de Eu dou melatonina. muita risada com a internet, né? Que a gente pega, um falando assim, o ovo é excelente, uma das melhores coisas. Aí vem o outro, o ovo faz mal, ó. A gordura que tá. Aí vem o outro, não, porque o café, aí o outro contra o café, o arroz, o outro Não, contra o pão, arroz. mas o Meu pão não faz Deus, mal. agora o pão tem álcool. Então, É muito engraçado quando a gente vê. as modinhas, né, como você Mas colocou, é Thaís. muito perigoso isso, né? Eu digo em relação às pessoas, porque hoje em dia as pessoas já não sabem mais o que comer. Exatamente. Eu brinco que eu digo assim, a gente Uma vai viver de loucura. fotossíntese, né? Porque tudo faz mal. Teve um vídeo de um médico até falando que a água é um veneno. Água- Esse é, gente, eu a gente já vai ouvi. viver de quê? A água é um veneno. Né? Eu acho que existe muito terrorismo nutricional disseminado na internet. Engraçado, que se você parar pra Eu pensar... lembrei agora do papai, quando eu disse, papai, beba água. Não, que enferruja. Eu conheci um senhor gaúcho, gente boa demais, e ele teve um problema porque ele parou de beber água. Porque ele teve uma ferida que não cicatrizava e minava, né, de uma sonda. E ele falava que se ele bebesse água que ia minar, e ele ia parar de beber água. Meu Deus. E ele infelizmente, veio a falecer depois de alguns meses, né? E ele ficou sem beber água há muito tempo. Nossa. Então aquilo só deu outros problemas. Então a gente tem que tomar cuidado, né? De Isso. disseminar esse diz que me disse. É muita gente falando besteira. Na internet. Né, Thaís? Muita gente, Muita. né? Eu acho que profissionais da saúde não tem que estar nessas polêmicas na internet, porque muitos causam polêmicas para ter curtida, para ter, né, audiência. Acho que eles têm que se posicionar melhor. Né? Porque nós estamos na era da internet, né? Da De informação. informações aí na palma da mão. Doutor Google, né? Você bota lá, o doutor Google vai dizer o quê? Que você E está com agora o câncer ChatGPT? terminal, né? Faz. Dá todas as respostas. Exatamente. E essa época que está nessa Até tá ali o GPT, ó. Como entrevistar uma nutricionista? Sim. Pergunta. Perguntas nutricionistas, especialistas em bariátrica. E então é isso, assim, eu acho que o profissional da saúde ele realmente tem que ter mais cuidado no que falar. Nós estamos na era da informação, mas é muito mais desinformação, né? E as pessoas, nós estamos numa época de informação e onde tem mais obesidade. A obesidade está crescendo cada vez mais. Então, só que essas informações que tem na internet não são fidedignas. São só, eu acho que é isso aqui, vou botar na internet. Né? E isso é muito perigoso. Thaís, quando fazer uma bariátrica, como nutricionista, você vê que muitas coisas se resolvem só com dieta e treino, ou realmente é necessário? Depende de pessoas e pessoas, né? Tem pacientes que realmente só na bariátrica. Porque, assim, para fazer a bariátrica, você precisa ter pelo menos 3 comorbidades ou
se você foi a nutricionista nesses tratamentos mais convencionais por mais de 2 anos e não teve jeito, né? Então, é ou uma diabetes, uma esteatose hepática, né? E aí precisa fazer a bariátrica para reverter o caso. Né? Ou já tentou várias outras formas e não conseguiu emagrecer. Aí a bariátrica, ok. Né? Só que hoje em dia a gente sabe que não é assim. Hoje em dia todo mundo está fazendo bariátrica porque é mais fácil, né? E faz. Mas realmente precisa ter um cuidado. Eu tenho isso aí foi um vizinho meu que me contou, e eu lembro ele contando, dizendo assim, olha, Romulo, ele tinha feito cirurgia bariátrica, e ele dizia, Romulo, a pessoa que já fez cirurgia bariátrica, como ele tinha aquele vício alimentar, a possibilidade desse vício ser canalizado para outro tipo de vício é muito grande. Grande. E aí ele até falou 3 coisas. Ele disse, assim, há a possibilidade da pessoa ficar viciada, né, na parte sexual, há a possibilidade da pessoa ficar viciada em bebida, aí ele falou fumo, e eu não lembro qual foi a outra Tem coisa. vários. Tem pessoas que ficam Falou até em viciadas. roubo, cleptomaníaco, Sim, entendeu? A pessoa fica sim. cleptomaníaca. É um vício. O vício, ele muda. Você tira o vício da comida, porque você não Isso. consegue mais e canaliza ele para outra Tem direção, né? pessoas viciadas em drogas, pessoas viciadas em chocolate. Já peguei um paciente que comprava caixas e caixas de chocolate, comendo um atrás do outro. Compulsivamente. Compulsivamente. Café. Tem vários tipos de vício. Vários. E aí, isso é que você precisa atuar nesse tratamento em conjunto com o psicólogo e talvez um psiquiatra. Antes, né? Fazer uma reeducação. processo. Isso, uma Mas reeducação. eu já ouvi também, Thaís, de que é feito uma substituição de maneira saudável, quando, por exemplo, um vício grave, como um vício em drogas. Né? E eu não sei se isso é correto, queria te ouvir, mas de que, de alguma maneira, se trabalha uma certa aquele sentimento da compensação da alimentação e de treino para tentar ajudar nessa saída. Isso é comum ou não? Eu não gosto muito desse termo de compensação, De porque trocar. o de compensação é a mesma coisa, sabe? Tipo Entendi. assim, tá compensando. Por exemplo, é como se uma pessoa ela tem a fome emocional, come ali por ansiedade. Não, nem por ansiedade, diz assim, hoje meu dia foi muito estressante, eu mereço comer isso aqui. Só que quando vai comer, termina de comer, sente aquela culpa, né? Eu me senti culpada, não sei o quê, aí vai para onde? Vai para academia. Se Toma, acabar de lasca malhar para treinar. poder Compensar. né? Isso não é saudável. Nem um pouco. Quem nunca fez? E o que eu gosto muito de trabalhar com os pacientes é o quê? A gente tem que botar na cabeça deles que comer algo fora é normal. Às vezes a gente está realmente com um emocional abalado, não tem problema você comer um pedaço, Só 2 não pode pedaços, ser 3 pedaços de rotina. pizza. Um bolo, né? As pessoas elas acreditam que comer um dia errado, ela vai engordar. Não é assim. Para engordar, ganhar 1 quilo de gordura, tem que comer muito, muito, durante um tempo, né? Para poder engordar. A pessoa, eu engordo só beber água. Não, às vezes é retenção líquida, às vezes tem várias outras coisas. É o processo, né? Várias outras Entendi. coisas envolvidas. Hoje, profissionalmente falando, né, Thaís? Hoje, os pacientes da sua rotina, o que você tem avaliado, você tem visto uma tendência natural, né, a um desequilíbrio alimentar, ou você tem visto uma população mais voltada ao equilíbrio alimentar de acordo com a sua experiência? Como é que você tem visto essa movimentação populacional? Porque, assim, é muito mais fácil o profissional que atende ver o comportamental do Sim. que simplesmente, como o Edgar falou, ver as tendências de vídeos virais na internet, etc. Eu estou falando de um caso empírico baseado no seu atendimento, entendeu? Eu costumo dizer que o nutricionista ele tem um pouquinho de psicólogo, né? Porque tem paciente que eles gostam de ir para ser ouvido, eles gostam de ser ouvido, né? E a gente precisa estar atento para ouvir realmente aquele paciente. Por quê? Tem paciente que quer ser emagrecido. Ele não está disposto a emagrecer.
Eles querem aquela pílula mágica, né? Uhum. Que eu tenho visto muitos. Assim, eles querem emagrecer, mas eles querem ser emagrecidos, né? Isso Não tá tem ligado aquela também ao força de vontade. imediatismo de hoje em dia? Tudo que é Muitas tudo pessoas para estão muito agora. imediatas, né? Então estão entrando aí em medicamentos, né? Medicamentos que eu não concordo, eu não vou entrar nesse mérito porque eu não sou médica, né? Mas eu, como Nutri, não concordo porque eu acredito na reeducação alimentar junto com o medicamento. Se está no medicamento e não tem a reeducação alimentar, parou o medicamento e engordou tudo de novo. O próximo Isso é um fato. episódio a gente vai falar de medicamentos aqui, né? Vamos ter aqui uma endócrino e um neuro. Um casal aí com nós. Vamos Isso é legal. Vamos abordar isso aí. Muito bom. É também muito importante ter esse trabalho junto, né, em conjunto, nutricionista com endócrino, nutricionista com nutrólogo, porque eles passam medicação e o nutricionista entra com a alimentação, né? Então é muito importante. Ele vai passar, eu já vi vários casos de pessoa com alimentação, com a medicação, parou, voltou a engordar, porque não mudou a alimentação, não mudou o estilo de vida, não Que é mudou um várias caminho coisas. rápido, né? Um atalho. Exatamente. Você falou, Thaís, que você estava estudando psiquiatria, como é? Nutricional. O que é isso? Eu fiquei curioso, eu nunca ouvi falar. Psiquiatria interessante. nutricional. A psiquiatria nutricional é justamente isso, avaliar o paciente num todo, né, em questão mais do emocional mesmo. Não é o emocional, é a psiquiatria mesmo, é o intestino, o eixo intestino-cérebro. Tratar o paciente pelo intestino para ajudar na questão mais do emocional dele. Interessante. Interessante, muito É lindo. interessante. Como usar É lindo. isso no dia a dia na nutrição? Modulação intestinal, alimentação saudável, suplementação no paciente em conjunto com o psicólogo e psiquiatra. Na Então tem que realidade, fazer eu vejo parceria. Que é um sistema, né? Onde você precisa de várias peças que Isso. se encaixam para que aquele ser ali seja mudado. O equilíbrio, né? Exatamente. O ser humano é a Seja busca mudado. do equilíbrio, né? Exatamente. Hoje está tudo do não pode. Não pode comer isso. Não pode comer aquilo. Assim, Para mim, tudo é equilíbrio, como você falou. Não pode. Uma outra coisa também que eu tenho observado, eu falo por causa do meu plano alimentar e alguns outros planos alimentares que eu tenho visto, que nenhum plano alimentar eu tenho visto um exagero de frutas. Geralmente a quantidade de frutas, para quem tem o intuito de emagrecer, ela é diminuída, né? Depende. E aí eu até às vezes eu converso e digo assim, mas eu gosto tanto de fruta, bota uma frutinha aqui, diz, não, entendeu? Bota pelo Depende. menos 2 bananas, não. Então, só eu uma. já tive essa questão com o meu nutricionista. Bota uma laranja, não, ou uma laranja ou uma banana. E fora o suco de fruta, que eu achava que suco de fruta é suco natural. Ele disse assim, não, de jeito nenhum. Entendeu? E eu achava que não, suco eu posso tomar rodo. Aí depois no começo que eu sofri com isso aí, que não pode. E aí eu fico me questionando, aí eu vou falar de uma questão cultural. Tá. O meio familiar sempre me mostrou que fruta era um alimento fantástico. E é. Entendeu? Fantástico. E é fantástico. E qual a dose certa disso, né? É isso que eu preciso falar. Assim, existem frutas mais calóricas, existem frutas que você pode comer mais Boa. sem culpa. Emanuel me ensinou isso aí. Um né? exemplo, o morango. Gente, o morango é maravilhoso. Baixa E caloria. você pode comer Exatamente, pode comer bastante. Tem até um vídeo na internet, tá aí, eu vou entrar na modinha. Que eu achei interessante que tem uma nutricionista que mostra comendo vários morangos com leite condensado. Ixi, eu já vi isso aí. E A Lelê mandou você- pra mim. Eu disse, Lelê, tu é uma abençoada. Lelê. Diz aí. Só como que é? qual é o problema? É assim, as pessoas elas ficam muito na questão de calorias, na contagem de calorias. A gente não pode viver só na contagem de calorias. A gente tem que saber num todo de nutrientes que tem aquele alimento, de tudo, né? Refrigerante zero ou suco, né? Margarina ou manteiga, né? Fica nessa coisa. Gente, depende. Depende quem é o paciente, como é esse paciente. O paciente é viciado em refrigerante, vamos diminuindo com zero, depois a gente vai diminuindo, vai incluindo um suco de fruta. Depende muito do Entendi. paciente. Então, tudo depende. Eu só me lembro de uma professora minha na faculdade, que sempre quando ela ia dar aula de dietoterapia, ela falava,
Depende. Mas aí... É igual advogado. Rapaz, aconteceu isso e isso e isso. E aí, o homem é culpado ou inocente? Depende. Nutricionista é Eu igual acho que advogado, cabe né? tudo na alimentação. Deve saber dosar, quando comer, como comer, tudo. Até o emocional tá ali no meio, que você deve aprender a comer. Eu vi aquele nutricionista que anda lacrando com o jeito que ele fala aí, que é o Guto Galamba, né? Eu gosto muito dos Sim. vídeos. Gosto dos vídeos dele. Ele falando de que ele Ele é muito prefere... delicado, né? Muito delicado, né? Na maneira de falar. Ele é paciência zero. Paciência Mas acho que faz zero. parte, acho que, do personagem que ele cria, Sim. talvez. Mas aí ele fala sobre a Coca Zero. E ele fala, cara, tem cara que é tão importante para ele, é meio que Isso. psicológico, ele tem que continuar. Então, ele prefere deixar na dieta que às vezes ele toma a Coca Zero. Mas muda todo o restante. É saudável? Não. Mas cabe na dieta? Cabe, porque é 0 calorias, Entendi. exatamente. Ah, mas é cancerígeno. Gente, para dar câncer, você tem que tomar Quantas muito. Coca Zero? Muito, Meu Deus muito, do muito. céu. É igual... Vou dar um exemplo bobinho aqui. O sal rosa. Não, o sal rosa do Himalaia, ele é ótimo porque tem vitaminas, tem minerais para você ter. O benefício daquelas vitaminas e minerais que você paga Tinha que caríssimo, comer uma pedra deste É a tamanho. vida inteira. muito por dia, A vida entendeu? inteira comendo sal. Então as pessoas, elas gastam muito Por pouco benefício. para praticamente nada. O melhor sal iodado, porque a gente não pode tirar totalmente o sal da nossa alimentação, porque a gente precisa de Do iodo, é verdade. né, da nossa tireoide funcionar. Então, assim, são esses extremismos, assim, que... Vamos lá, falando de extremismo, e aí é uma dúvida que, inclusive, é algo que eu tenho me policiado, né? Tem épocas que eu, por questão de decisão, passo um tempo sem comer açúcar, né? E também passo um tempo sem adoçante, etc. Só que eu vejo algumas pessoas que cortam o açúcar, mas elas vivem à base de adoçantes. Sim. E eu fico olhando, às vezes, a situação e digo, não tá legal. Né? Isso é meu pensamento. Sim. Qual a sua opinião de nutricionista acerca dessas trocas? Não como mais açúcar, mas para eu conseguir sobreviver, eu preciso colocar ali, sei lá, um aspartame, preciso colocar ali sei lá, qualquer tipo de adoçante desse aí industrializado, né? No mundo perfeito, né? No mundo perfeito, seria o quê? Tirar o açúcar e não adicionar nada. Porque a gente precisa saber o sabor do alimento, né? O sabor amargo, o sabor de cada... Desculpa a curiosidade, mas você Consigo. consegue um Hoje- café sem açúcar? Eu não tomo adoçado. Para mim, café adoçado é o ó, nem com Tá adoçante. vendo? Eu também só tomo café sem açúcar, homem. Nem café eu tomo, que é pra já não tomar. Não, mas, Mas então isso você não daí é um pode- trabalho que eu fiz. Eu fiquei tomando uma semana. Eu tomo um pouquinho fazendo careta. Toma outro, fazendo careta. Com uma semana foi assim. Adaptou. E a gente precisa saber. Mas o nosso paladar, ele é muito adaptável. A pessoa acha que não vai conseguir, mas é só treino. Você vai tentando, que num instante você consegue. Só que tem pessoas que acham que não consegue, que quer adoçado. Então, eu indico, e pessoas diabéticas, né, também, que pode Sim. estar utilizando ali o adoçante. Eu indico adoçantes mais saudáveis, né, à base de plantas, que é a estévia, por exemplo. Ela não tem a problema stevia, nenhum. Fantástico. Nenhum. Agora, aspartame, sucralose, aí Xilitol. já não é muito legal. Xilitol. Xilitol também não vejo tanto Xilitol, ele problema. parece açúcar, é Conheço não, branquinho, Sim. bem levinho e tal. É Sim. até quase a mesma proporção, né, que você coloca. Eu pergunto isso porque eu fico pensando como o estômago está reagindo, estômago não, né? O intestino está reagindo a esse produto químico que eu estou lançando lá dentro. Sim. Os químicos, sucralose, aspartame, aí sim. Sim. Não é legal para o intestino. Mas o estévia é ótimo. Eu trabalho com estévia com meus pacientes que querem tirar mais o açúcar, vai para estévia. Pode dizer, Fernando. Tem algumas polêmicas aí que eu ia abordar aqui, mas aí você já me falou como é que é esse Tem que negócio. ter polêmica, né? Depende. Aham. Mas a gente tem questões que, puxa, fica na mente das pessoas e a gente... É claro que se tiver, como eu falei do exemplo do Guto lá, se tiver algo que realmente é importante para a pessoa, Sim. como um chocolate, eu não fico bem se eu não comer. É claro que dá para fazer o cálculo lá e colocar ali um pedaço de chocolate. Deixa o chocolate do bichinho. Não tem problema. Mas tirando isso,
O que é melhor? Manteiga ou margarina? Tem que ter polêmica. Tem que ter polêmica. Tanto faz, depende. Manteiga, margarina, óleo vegetal. É a quantidade que você vai comer diariamente, certo? Hoje em dia, porque assim, a polêmica antigamente, ele já me olhou com uma cara assim, como assim, né? Como assim, margarina, né? Ó, é assim, deixa eu te dizer. Antigamente, a margarina era péssima. Era péssima, gordura vegetal, né? Tinha várias hidrogenada, hidrogenada. Hoje mudou. A Eles estão composição melhores, mudou. as composições estão muito melhor. Às vezes, gente, é polêmica. É Tem polêmica. margarinas que são melhores que manteigas, por causa da gordura saturada da manteiga, né? Que entope aí as veiazinhas, né? Mas depende da quantidade que você vai comer. Você não vai comer metade de um pote no dia, um pote inteiro no dia. Você vai comer aquele, Vai passar fazer um um pouquinho purê, no vai pão. pôr uma manteiguinha ali, uma margarina. Não, não vejo problema nenhum. Tanto faz. Tanto faz. Mesmo? Tanto Eu já faz. tinha ouvido isso, mas não de um nutricionista. Eu tinha visto só comentários dizendo que hoje em dia a composição de algumas Tá muito melhor. margarinas está muito Eu ouvi melhor. falar isso aí, por isso que eu trouxe. Porque eu já ouvi falar, mas eu não acreditei, eu tinha que ouvir. Teve uma modinha na época também do óleo de coco. Teve uma modinha. É banha, né? A da Banha, óleo de coco. Entendeu? Então, eu não sei nem se é modinha ou se é alguém que levanta um estudo Para ganhar. e esse estudo se torna como verdade absoluta. Então, Sim. há uma onda naquela direção e depois se desconstrói, entendeu? Às vezes acontece Eu realmente tenho esse uma movimento. colega nutricionista que foi minha professora da faculdade, que hoje é colega, né, de profissão, amiga. E ela é muito da área de alimentos, né, da composição de alimentos. Então, ela sempre fala que todo nutricionista precisa estudar também a composição dos alimentos. Precisa saber pelo menos o básico. Porque justamente por conta dessas modinhas, desses disse-me-disse, que o que é, o que não é, mas tem que saber qual é a composição daquele alimento, o que tem naquele alimento, Entendi. né? Faz realmente mal? A questão, eu até tenho que perguntar para ela, viu, Dani? Vou perguntar para você depois, que é sobre, ela falou numa palestra dela que tem muitos nutricionistas que passam, eu inclusive, tá? De iogurte de 2 ingredientes é o melhor. E ela falou, por quê? Mas ela não deu continuidade, então vou perguntar depois para ela por que que não necessariamente, né? Mas como ela estuda muito, ela dá aula sobre isso, sobre alimentos, é muito importante a gente saber sobre A isso. composição dos alimentos. Exatamente. Outra coisa é o açúcar mascavo. Tem gente que acha que o açúcar mascavo é... a gente pode usar aqui em casa, é só o mascavo. O gosto já fica ruim, né? Parece que a pessoa tá comendo uma rapadura, mas não... Era melhor comprar rapadura e ralar dentro, assim, Açúcar mascavo ou adoçante? Mas é a mesma coisa do sal. do sal rosa. Sal é tudo sal, açúcar é tudo açúcar. Questão de calorias é a mesma Mas coisa. toda fruta não tem açúcar? Hã? Muitas frutas não têm açúcar. O abacaxi, por exemplo, uma das frutas com mais... Mas o abacaxi, ela tem a vantagem de ter Frutose, uma né? enzima digestiva. Com o abacaxi, o mamão, né? Então ela traz umas vantagens. Por isso que é interessante comer o abacaxi depois de um almoço, por exemplo, que ela vai ajudar ali na digestão. Assado de molho no vinho, ó, receita pra você, ó. Você põe o abacaxi de molho no vinho de um dia pro outro, depois assa ele e põe canela em volta. Já comeu, Romulo? Não, comi sem ser de molho no vinho. Só Um dia você me fatiado. convida pra eu fazer um churrasco lá na tua casa, que eu levo o abacaxi. Tá você... certo. Mas não vai ser no suco de uva, que eu tô sem beber. Não, mas o vinho, depois de 24 horas, evapora o álcool. Ah, é? Vira Assa vinagre, o é? álcool, não vira suco. Então, Açúcar mascavo, então... não. questão de calorias é a mesma coisa. E É a a mesma questão de coisa de açúcar de benefícios, coco, então? tem que comer um absurdo também para ter os benefícios. Então, açúcar é tudo açúcar. Não compensa. Açúcar de coco seguiria a mesma... É açúcar. Seguiria a mesma... É Ah, açúcar. E falam muito mais caro. É muito mais caro. E falam do açúcar de coco. Exatamente. Tem gente que usa, até o meu padrasto esses dias falou, não, aqui eu só estou usando açúcar de coco como se fosse uma coisa, um achado, né? E tem que colocar muito para Eu vou adoçar voltar para aquele açúcar que é bem escuro, que não é nem refinado. Demerara? Tipo demerara, que é um custo-benefício bacana. Não é tão caro, não é tão barato. Ó, a cara dela não é Caloria é a mesma. Então, é isso que eu estou dizendo, né? Assim, porque é aquilo que eu disse, tem épocas que eu corto, tem épocas que Sim. eu me permito. Sim. É a dose, entendeu? É a dose. Mas Que o, faz essa o variação. ideal é sem açúcar. O ideal é sem açúcar. E o açúcar que está nas frutas, como a gente dosaria, né? A quantidade de frutas. Também para você ter ali uma
um problema muito grande com a frutose, tem que comer muita fruta durante o dia, né? Muita, mas é muita mesmo, tá? Então, não tem problema nenhum em questão com a frutose, gente. A frutinha é maravilhosa, tem fibras, tem vários benefícios aí para a saúde. Como a gente pode, a gente até conversou sobre isso, hoje em dia a cultura da mesa, né, familiar, ela meio que foi substituída pelo comer fora. Ah, vamos sair para comer fora, né? Como é que a gente pode restabelecer essa cultura da mesa familiar, né? Trazendo para a família uma alimentação mais saudável, no caso. Deixa eu tentar. Sem comprometer o tempo de qualidade. Tipo assim, o que é isso? Ah, para fazer isso eu vou ter que obrigatoriamente cozinhar muito, fazer muita coisa e etc. Porque você falou do industrializado, né? Então, como é que a gente pode ter ali um meio termo em relação à alimentação, onde eu possa restabelecer essa cultura, que foi uma cultura que eu vejo que foi esvaziada, porém, sem tomar muito tempo das pessoas que têm que sair para trabalhar e etc. Sim. Existe já hoje no mercado algum tipo de... Existem vários processados, ultraprocessados benéficos, bons, que são bons, né? Porque a indústria ela está se adaptando a isso. Então, tem lanches saudáveis, tem almoços saudáveis, né? Aí que é interessante, o nutricionista precisa ensinar para o seu paciente a ler rótulo. Entendi. Verdade. O que tem ali naquela composição, né? Mas existe sim no mercado hoje muitas opções saudáveis Esses e dias eu me boas. surpreendi com alguns, vamos lá, aperitivos. Ah, você vai assistir um filme, aperitivo que você faz saudável. Eu vi uma receita de que a pessoa bate um peito de frango com batata e frita como se fosse um nugget, mas vira um nugget saudável. Sim, Porque você, na Tem verdade, não vários. frita. Você faz no air fry, Sim. com um pouquinho de azeite, e é só peito de frango, tempero e batata. Então é proteína, um pouco de carboidrato, mas é uma proteína saudável, é um carboidrato Isso. bom. Exatamente, até porque os nuggets do mercado não são saudáveis. Não são saudáveis. Não são. Mas existe. Por isso que é interessante você conhecer o seu paciente. Tem tempo para fazer a comida? Ótimo. Aí a gente passa umas receitas bem legais que dá para fazer nuggets, dá para fazer batata frita, dá para fazer coisas bem saudáveis. Não tem o tempo. Aí a gente vai para os industrializados, né? O que é mais saudável que tem no mercado? Tem até pipoca, gente, saudável aí. Tem biscoitinhos, tem vários, Muita coisa. né? Whey Que Pro, dá pra- Whey Pro, esses whey de caixinha, é saudável? Depende. Já ouvi falar Quantas isso, depende. vezes você vai tomar, né? Por semana, né? Ele é bom para quem não. É um dia atípico, não tenho tempo, vou levar aqui na bolsa para tomar. Não é algo para se tomar todo dia, toda hora, eu não indico. Mas né? para, por exemplo, um lanche, você almoçou e você tem que ter aquele lanche da tarde. Para um lanche rápido da tarde, em alguns casos, Atipicamente, todo dia não. Não indico. Um pãozinho com ovo talvez seja melhor. Às vezes não dá tempo, a pessoa Aí, no trabalha no caso, escritório. no né? escritório. Um Aí a polvo. pessoa pode levar o iogurte com uma banana, uma canela. Mas Ali tem já tá. proteína nisso? O iogurte? O iogurte, sim. É um alimento proteico, é derivado do leite, melhor proteína que tem, né? As pessoas hoje em dia não pode lactose, não pode Sim. leite, não pode Existe glúten. uma demonização. Não pode para quem? Para quem tem intolerância, para quem tem alergia, para quem tem algo que faça mal. Ah, eu sinto estufamento, sinto alguns sintomas quando eu tomo leite. Beleza, vamos tirar. Não sinto nada. Qual é o problema? Eu tenho a impressão que essa questão da lactose começou a surgir, parece é similar àquela questão do TDAH. Todo mundo tem TDAH. Do glúten E também. todo mundo tem lactose do glúten. Às vezes não é nem feita uma investigação, parece que é o Isso. primeiro chute. Tira o leite. Eu acredito muito que essas intolerâncias é mais por questão intestinal. É uma desbiose, o intestino ali, né, todo desregulado. Se de repente tratar ali aquele intestino, vai acabar com esses sintomas. Não precisa necessariamente retirar de vez, sem saber exatamente o que é. Hoje em dia tem testes genéticos que você faz do intestino para saber que alimentos você tem sensibilidade, se você tem desbiose. Então, Mas tem nutricionista que defende para nenhum ser humano tomar leite de vaca. tem. Tem. Porque diz que tem que ter a lactose
lactase, para tirar a lactose, e a gente não foi feito para tomar esse leite. Muitas pessoas adquirem a intolerância porque tiram. Passam muito tempo sem estar utilizando. Quando volta tem os sintomas. No passado, eu li um livro chamado A Dieta dos Greys, que era um livro em que fazia uma associação do tipo sanguíneo com alguns alimentos. Tem alguma correlação? Nunca me aprofundei nesse assunto, né? Mas eu acredito que tenha um fundo de verdade aí. Tem pessoas que se dão bem com esse tipo de dieta, né? Tem pessoas que não sentem nada. Então, depende, né? Depende. Entendi. Na época, né? Isso eu sinto no meu corpo, né? A minha alimentação baseada só em vegetais não me faz bem. Eu fico com estufamento, não acontece. E aí não é historinha que eu conto para mim. Eu já fiz vários sites. Vou tirar aqui a proteína animal, vou ficar me alimentando só de proteína vegetal. Não, meu corpo não fica legal. Feijão, né? Você come o feijão. Já comprei aquele whey protein vegano, já tentei fazer... Comeu soja, comeu grão de bico. Tudo. Proteína, né? Deixa eu te contar uma coisa. Brócolis, então, tudo isso não deu certo. As leguminosas, vamos falar das leguminosas. Feijão, grão de bico, né? Você tem que fazer o famoso remolho. Eu ouvi falar muito disso aí já. O remolho. Quando você bota de molho, você passa um tempo assim, depois de 4, 5 horas, você vê cheio de espuma em cima. Aquilo ali se chama fitato. O fitato ele é um antinutriente que tem nessas leguminosas que ele justamente causa esses sintomas de estufamento, de muitas gases, né, até cólicas intestinais. E ele é um antinutriente que eu falei, que ele também ali, evita estar absorvendo ferro, ele, né, suga ali o ferro. Então, pessoas que acabam tendo deficiência de alguns nutrientes por conta dele. Então, por isso a importância de fazer o remolho. Às vezes, o sintoma é por isso. Entendi. Então, é por isso que tem que investigar o que é que está causando. Às vezes, a pessoa acha que é o leite, a lactose, mas não é. Às vezes, é uma leguminosa que come. Às vezes, é uma verdura que come que realmente ele tem uma intolerânciazinha, né? E culpa a coitada da lactose. Fala um pouco mais desse remolho. Eu ouvi falar de que o alimento parece que a gente ganha mais energia com aquele alimento. Não, na verdade, é justamente o remolho para isso, é para a questão de retirada desse fitato. Né, que é esse antinutriente que causa esses problemas intestinais, né? É como se começasse, como se ativasse uma germinação, algo assim? Essa questão da germinação já é outra coisa. É outra coisa, né? Então explica um pouquinho sobre isso. Quando você come um alimento germinado, quando ele já está germinando, né? Germinado, ele é mais, como é que eu posso dizer? Ele traz mais benefício para a saúde, né? Eu também não me aprofundei muito nisso, mas eu vi que realmente ele traz mais benefícios. Não sei se é por conta mais de proteínas, de fibras, né? Ele traz mais benefícios aí para a saúde. Tem muita gente que gosta muito de comer mais germinado. Tem gente até que faz isso com feijão, faz isso com... Deixa de molho de um dia para o outro, ou tantos dias, que é para dali você comer ele já. Ele dá uma enxadinha e... ele começar ele vai germinar mesmo. Tem pessoas que comem já bem germinado. Tem gente que come só assim, germinado. Isso. Já deixa um feijão de tantos dias, o arroz tanto tempo. Interessante. O Paulo Brito estava falando disso esses dias comigo. Foi o Paulo Brito que me deu o livro lá da Dieta dos Greys lá para eu ler, que eu achei interessante. Interessante. O que, para você, nutrição tem a ver com saúde mental? Colabora? Tudo. A nutrição, ela é emocional. Quando você vai se encontrar com amigos, você está ali comendo, né? É social, é tudo. Então, eu acredito que tem tudo a ver com o emocional, a comida. Então, eu não gosto da palavra não pode. Você não pode, quando vem a palavra não pode, aí a pessoa, eu quero. Né? Aí dá vontade de comer, dá aquela vontade de... Então, eu acho que tudo depende, dá para incluir, você realmente faz questão, inclusive na minha... eu tenho um formulário que eu envio para o paciente antes da consulta, justamente fazendo essas perguntas. O que você não quer que tire da sua alimentação? O que você não come de jeito nenhum? Porque a gente tem que adequar o paciente.
A gente tem que ouvir, como eu falei, Sim. e adequar. Não adianta o paciente passar o dia fora. Não adianta eu passar um plano alimentar para ele estar na cozinha fazendo comida, que ele não vai fazer. Ele não vai fazer uma panqueca de banana, não vai fazer. Eu tenho que facilitar ali a vida daquele vida paciente. dele, né? E isso pode causar até uma ansiedade. Ai, não vou conseguir fazer e tudo. Então, eu acho que está muito bem relacionado. Eu vejo que também houve duas modas, né? Uma moda que foi o jejum intermitente, foi muito difundido e pessoas apresentavam resultados fantásticos. É outra polêmica, eu tô com umas polêmicas anotadas aqui, ia falar disso aí, vai lá. Apresentava resultados fantásticos e etc. O que é que nós podemos dar de orientação acerca disso? Pronto. Então, assim, o jejum intermitente, ele é mais como é que eu posso dizer? Uma forma do nutricionista trabalhar com o paciente. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa faz um jejum intermitente, ela emagrece por quê? Porque ela vai ter um déficit calórico. Ela vai passar tantas horas sem comer. Só que o que vai depender para ela ali emagrecer é o que ela come quando sair do jejum. A volta. Quando ela entregar aquele jejum ali, o que ela vai comer? Porque não adianta nada estar no jejum de 12, 16, 20 horas e quando for sair do jejum, come só besteira, né? Não vai trazer benefício nenhum. Então, o jejum, eu não vejo ele como um estilo de vida, não vejo. Eu não vejo. Então, eu posso indicar o paciente, eu quero fazer jejum intermitente. Então, vamos fazer, você vai fazer por um tempo, né? Por um tempo específico. Porque a longo prazo, a gente não sabe como é que vai estar ali. Ele pode ter uma compulsão alimentar mais tarde. Ele pode ter problemas psicológicos depois. Entendi. Pode catabolizar, perder massa magra com o jejum intermitente? Pode, se não estiver comendo direito. Se ele está fazendo o jejum e está comendo a quantidade de proteína necessária por dia, ele não vai catabolizar, ainda vai ganhar massa. Ele tem que bater os macros no período que ele está comendo. Então, por exemplo, se ele faz um jejum aí de 20 horas, como é que em 4 horas ele vai conseguir bater macro de proteína? Porque o corpo não absorve. Não adianta você comer meio quilo de carne, o corpo não vai absorver a proteína de meio quilo de carne. Isso. E assim, tem também a questão que as pessoas morrem de medo hoje em dia de carboidrato, né? Só que tem técnicas para fazer. Boa. Você começa comendo o quê? Quando sai do jejum? Começa comendo uma proteína, depois vai para as verduras. Por último, come o carboidrato, né? Mas não deixa de comer, porque o carboidrato ele é importante na alimentação para dar energia. Entendi. O carboidrato ele dá energia. A energia mais rápida, né? Isso. Então, tem pessoas que emagrecem e você vê que ela está com cara de doente, né? Tem pessoas assim. Exclui totalmente o carboidrato da alimentação. Então, a pessoa ali, ela está sobrevivendo, né? Ela não está vivendo. Mas eu fico só lembrando dos nomes da dieta. Dieta mediterrânea, dieta do Dr. Atkins, dieta paleolítica. Teve tanta moda de dieta, né? A dieta mediterrânea, ela é ótima. Ela é muito boa. Principalmente para pessoas que têm alguma doença. Por exemplo, uma fibromialgia, né? Uma dessas doenças mais... Mas, assim, tem a cetogênica. São doenças mais correlacionadas com a parte psicossomática? Também. A dieta mediterrânea, ela é ótima porque ela é adaptável para cá, né? Porque nem tudo que tem lá a gente consegue, mas tem muita coisa que dá para incluir, que ela é muito benéfica para a saúde do paciente. Pessoas que sentem dores, ela é ótima. Ela é ótima. Agora, sim, tem essas outras, a cetogênica, Sim. low carb, né? Essas outras eu já não creio muito, né? Tem pessoas, eu tenho amiga nutricionista que trabalham com isso. E tudo bem. Se deram bem, né? E tudo bem, as pessoas emagrecem, né, com elas. Mas, por exemplo, a cetogênica ela foi criada para quê? Para pacientes que têm epilepsia. Então, eu acho que é casos específicos, né? Eu não usaria para emagrecimento. Mas isso, cada pessoa tem sua conduta, né? E eu respeito, ok. Vamos lá, 3 polêmicas aqui de maneira... Vocês adoram uma polêmica, gente. Maneira aí resumida pra gente pôr no corte, pra ficar bonito. Tá. Beber água enquanto come. Vai inchar, engorda. Verdade ou... Não, mito.
Dependendo também da quantidade que vai beber, né? Acabou que quer tomar 2 litros d'água, Mas eu vou insistir. Mas aí se a pessoa tomar 2 litros d'água, engorda? Não. O que ele vai tomar o lugar ali da comida, né? Mas não vai Mas não engordar. engordar. Aí que ele não vai comer mesmo, que já vai estar com bucheiro. Eu já tinha ouvido falar que prejudica o processo digestivo. Digestão. Não, a água nem tanto. É mais assim, refrigerante. Pronto. Né? Beber água enquanto come não é um problema, mas o cara beber. E um também, litro de pelo amor de Guaraná, Deus, não vai beber 2 litros, né? Coca, só para pra descer passar ali mal. a comida, né? Molhar Dá um pouquinho a boca. umidificada. Molhar o bico, né? Certo. Mito. Então vamos lá. Jantar mais pesado. Ah, não, na janta eu tenho que comer só uma salada, porque se eu comer, engorda. E eu já ouvi nutricionista falar que não, que se tiver equilibrado durante o dia, pode a refeição da janta ser mais pesada, que não teria problema nenhum. E eu já vou te dizer, depende. Depende de novo. Porque tem pessoas que gostam de treinar em jejum no outro dia. Então, fazer uma alimentação mais com carboidrato à noite, ela é ótima, porque ele vai conseguir fazer um treino melhor. Só treino em jejum. Então, no jantar, pode comer um macarrão com carne moída. Macarrão integral, né? Com carne moída. Tem macarrão sem glúten. Tem macarrão de arroz. Porque, assim, na maravilhoso. verdade, você pegando um carboidrato, colocando uma proteína, aquela qualidade ali daquele carboidrato fica bom. A taxa, ele libera a glicemia mais lentamente, entendeu? Não tem aquele pico que a pessoa passa mal. Né? Então, é sempre importante comer com proteína o carboidrato. Então, come o carboidrato para treinar de manhã. Por isso que eu digo depende. A pessoa não treina de manhã, né? Aí já come algo mais levinho. Isso depende muito de pessoa, Thaís. Eu não gosto de jantar. Faz um lanche, né? Por isso que depende de cada pessoa. Limão corta gordura. Essa é famosa, viu? Eu nunca ouvi falar na minha Já, vida. laranja Jesus Cristo. e limão. Laranja, eu vi até da minha sogra essa semana. Eu trouxe aqui porque a minha sogra falou. Você vai responder a minha sogra, Dona Icarina. Responde pra ela aí. O limão, a laranja, depois daquele almoço pesado, ele corta a gordura, a pessoa não engorda. Não. Limão é Ele bom pra vai... fazer careta, mas você bota a sua careta, O limão, né? ele é ótimo para a digestão após o almoço. Mas não corta a gordura. Não. A pessoa comeu aquela... Encheu e depois Eu acho que é toma um porque limãozinho. ele desfaz aquela sensação de empachamento, né? Porque eu acho que ele melhora O limão, ele processo melhora a digestivo. digestão. Por isso que tem pessoas que pedem aquele shotzinho de Sim. limão, né? Com água com gás e toma depois, que é Eu mais tomo. para a digestão. Certo, mas não que ele vá cortar a gordura, ele vai dar uma sensação de uma digestão mais... Vai auxiliar na digestão, né? Exatamente. Agora eu tenho uma polêmica. O pessoal, da mesma forma que fala de limão após a alimentação, fala também de água tônica. Qual é o Olha seu aí, ó. posicionamento acerca de água tônica? Água tônica. Jogamos ela no fogo aqui, viu? Né? Tô aqui já começando, tô começando a suar já aqui, ó. Mas assim, fique bem à vontade de você falar a sua opinião, Não, entendeu? com certeza. Como nutricionista, vamos tirar essas coisas, vamos comer um abacaxizinho depois do almoço, Bom depois de uma demais. refeição, tomar um sumozinho de limão, né? Mas tem pessoas que gostam de tomar uma tônica, tomar uma água com gás. Não vejo problema se não for todo dia. Entendi. Se não for Tudo todo dia. depende, gente. Depende, gente. Depende da dose, né? Isso. O equilíbrio, Tem pessoas o que equilíbrio. deixam de comer, não vou comer mais pizza, não vou comer mais hambúrguer, não sei o quê. Mas, gente, uma vez. Mas eu também penso, sabe, Thaís, que, puxa, alguns excessos, tipo, por exemplo, eu gosto muito de hambúrguer, mas aí eu vou maneirar na maionese, eu vou comer um hambúrguer, mas eu vou ver um blend talvez um pouco mais magro, se eu for fazer em casa. Isso que eu Com a ia carne dizer. mais Você mal- fazer em casa. Uma Por que pizza, não? se eu for fazer, eu vou tentar comer uma pizza que tem pelo menos proteína. Vou comer uma pizza de carne de sol, de frango. Sim, não vejo problema nenhum. Um hambúrguer feito em casa é maravilhoso. É. Você faz um hambúrguer em casa, bota só um queijinho. O problema é quando é um exagero de ingredientes, de Pela montanha, gorduras. assim, ó. É. Aquele que tu pediu lá, Eu como. lá no Cumbuco, Você lá. lembra aquele lá? Tamanho do monstro. Foi no Cumbuco, não, foi na Foi Taíba. Taíba, verdade. Tá aí. É, eu peço com 2 carnes, já vem umas 300 gramas só de proteína. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, viu? Mais alguma pergunta? Não, eu acho que é só agradecer a Thaís, né? E ver se você quer deixar ainda alguma mensagem para Deixa o quem... arroba aí, né? Para as pessoas deixar o te arroba. seguirem.
quem quer marcar consulta, quem quer escolher uma alimentação aí mais legal, como é que as pessoas te encontram? Fala um pouquinho Eu que aí. agradeço, né? Muito obrigada primeiro pelo esse convite. Foi ótimo, apesar, né, do sufoco aqui que vocês me botaram. Mas o meu Instagram, né, é Thaís Branco Sá. E lá tem o link no Instagram, né? Só clicar lá para poder entrar em contato para marcar uma consulta. Perfeito. E assim, já que nós estamos no mês, né, de Setembro Amarelo e é sobre saúde emocional, saúde mental e etc., o que é que você poderia dar de dica realmente? Dica não, né? De instrução, de conhecimento para as pessoas acerca Conselho. disso. É um Conselho. conselho aí para a gente fechar esse É um episódio. conselho que até já comentei aqui com vocês, né? É realmente tentar consumir menos alimentos ultraprocessados, né? Desembalar menos e descascar mais, né? Tentar comer coisas mais naturais possíveis, né? Eu sei que é muito difícil para algumas pessoas, até por questão econômica, né? Mas se tá perdido, como tem muita gente perdida, procura um nutricionista para estar dando esse suporte. Não adianta estar em Google, estar em redes sociais, que vai ficar muito mais perdido. Então, procure aquele nutricionista que você realmente sente seguro, né? A segurança, e marque uma consulta com um psicólogo também, né? Mas nunca vá atrás de informações na internet, que aí realmente vai ficar cada vez mais perdido, mais ansioso, não sabe o que comer, como é que vai A ser. informação na internet tem que ver bem a fonte. A fonte tem que ser avaliada, né? E outra coisa, acho que é bom colocar aqui, desmistificar um pouco de que comer bem é sempre caro. Não. Sim. Não é. Às vezes a gente consegue comer bem, a gente tem proteínas como o peito de frango, que é uma das melhores, né? Ovo, gente. Ovo é uma ótima Que proteína é em e é mais conta. barato. Tem lugar que o peixe também é mais em conta, tem lugar que não. Mas o peito de frango e ovo é excelente. Gente, a alimentação mais saudável possível é ótimo. Por exemplo, vou dar uma dica aqui de um prato saudável, generalizando, né? Você pega um prato, a metade do prato tem que ser de verduras e legumes. Aí, no um terço, você vai misturar lá arroz, feijão, né? E no Carboidrato. outro é a proteína. E sempre que você for começar a comer, tente comer primeiro a proteína, que ali ele vai dar mais a saciedade, vai para as verduras e por último come o carboidrato. Que aí é o que ele vai comer menos, porque já vai estar bem mais saciado. Tem pessoas que gostam de comer primeiro pela verdura, também é geralmente ok. começa nesse caminho aí. Vou verdura, Isso. carne e carboidrato. Mas só que com estudos, principalmente com bariátricos, a gente vê primeiro proteína. a proteína, porque ela é a mais difícil de bater, a meta. Né? Então, porque quando você come primeiro a verdura, você vai ficar se sentir um pouco cheinho, né? Porque ele vai ocupar ali um espaço. Então, pode ser que você não consiga comer toda a proteína. Então, vai para proteína, verduras e carboidrato. E outro conselho aí também que eu ouvi muito quando eu tentei baixar de peso, eu baixei de 96 para 79 em 6 meses, só com dieta e treino. Uma coisa boa. De 96 para 79. E Parabéns. um conselho do Emanuel, que foi meu nutricionista, que me ajudou muito, foi algumas coisas que davam sensação de saciedade, como castanha. Sim. Então, depois oleaginosa. Oleaginosa. Oleaginosas, fibras. Então, assim, depois do almoço eu comi. Eu sentia que se eu não comesse a castanha, depois de 1 hora e meia, já estava com fome. Mas quando eu comia mais umas 40 gramas de castanha, que era o que estava na minha dieta, nossa, aquilo me deixava saciado por mais tempo. Me ajudou no processo. Sim. São estratégias que nutricionista gosta de realmente fazer, para dar mais saciedade. Perfeito. Se também você tiver alguma dúvida, manda aí no direct aí da Nutri, que ela vai te responder quando tiver tempo, viu? É difícil o contato aí. Ele vai ficar jogando isso na minha cara. Deu canseira, né? Não. Mas nós agradecemos muito aí a sua participação. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, tá certo? Envie esse conteúdo para outras pessoas, curte, se inscreve no nosso canal. Nós estamos aqui à disposição de vocês. Espero que vocês tenham gostado também. E não deixa de seguir aí a Thaís e colabora com ela. Vai lá, manda dúvida, que com certeza ela tem muito a agregar de conhecimento aí para vocês. Alguma coisa? É isso aí.
se prepare para o próximo episódio. Não, nos siga e acompanha que o próximo episódio também vai ser maravilhoso. Vamos que Obrigada. vamos. Valeu.